Olá, pessoal, tudo bem? A linha 1 do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da UFFS ficou responsável pela apresentação do capítulo Métodos de Pesquisa Qualitativa. Dentro desse capítulo, a autora faz uma distinção dentro de 7 grandes eixos. Esses eixos são melhor detalhados a seguir e o nome de cada mestrando consta na apresentação desses eixos. O primeiro eixo dentro dos métodos de pesquisa qualitativa é a pesquisa bibliográfica. Essa pesquisa ela é essencial para qualquer pesquisa científica e é uma espécie de revisão de literatura. O objetivo dela é de contextualizar tanto o pesquisador quanto o leitor sobre o que já existe produzido sobre o objeto de pesquisa em questão. Trata-se de uma varredura sobre o assunto para que o pesquisador não reinvente a roda, ou seja, não pesquise o que já foi pesquisado. Ela é um tipo de pesquisa secundária, porque ela vai utilizar dados já publicados, mas ela vai além de uma mera busca e compilação, porque o pesquisador precisa ser crítico ao tratar sobre esses dados. Na pesquisa bibliográfica, vai ser feita uma exposição, de modo resumido, das principais ideias já discutidas sobre o objeto, mas o pesquisador precisa levantar críticas e dúvidas sobre esses estudos. O pesquisador também precisa explicar no trabalho o que a pesquisa dele vai se diferenciar das que já foram produzidas e no que ele vai contribuir para o conhecimento científico. Alguns dos principais erros cometidos dentro da pesquisa bibliográfica diz respeito à apresentação de uma simples descrição ou citação de pesquisas sem relacionar e comparar isso com a tua própria pesquisa, além de não ser fiel às leituras, modificar conceitos e resultados. O principal desafio é identificar quais são as fontes essenciais para o teu trabalho e encontrar elas em sites confiáveis. Alguns pontos a se observar. Com relação ao conteúdo, o pesquisador precisa selecionar o que é relevante para a pesquisa dele, se posicionando, argumentando a favor ou contra dessas pesquisas, além de identificar quais são os pontos fracos e fortes. Com relação à organização dos dados, é preciso evitar uma mera listagem de citações. O pesquisador precisa ser mediador desses resultados, comparando e se posicionando, além de mostrando convergências e divergências quando for o caso. A autora vai delimitar algumas etapas que precisam ser feitas dentro da pesquisa bibliográfica. Elas vão passar desde a delimitação do problema, do levantamento, aprofundamento da busca, relação das fontes, localização, leitura e, por fim, a redação do trabalho, sempre sendo crítico. Com relação às fontes, ela vai dividir essas fontes em 3 níveis. O primeiro envolve teses, livros, artigos, entre outros. No segundo nível, nós vamos ter artigos de revisão bibliográfica, artigos de divulgação, enciclopédias, entre outros. E o terceiro nível são as bases de dados bibliográficos. Com relação à base de dados, a autora vai trazer 4 sites em que os pesquisadores podem estar buscando informações. O primeiro deles é o periódico da CAPES, o outro é o da Cielo, da Academia Edu e do Google Acadêmico. Por fim, ela vai fazer uma distinção entre meta-pesquisa e meta-análise. A meta-pesquisa é uma pesquisa sobre pesquisas. Você vai aprofundar as questões teóricas e significados dentro desse desenvolvimento. Já a meta-análise é uma análise das análises, onde você vai agregar resultados de pesquisas empíricas sempre comparando elas. Dentro da meta-pesquisa, nós podemos analisar temas, teorias, métodos de pesquisa, ou todos eles ou uma combinação destes. E por fim, ela traz uma definição de síntese de pesquisa. Nessa síntese, você vai propor fazer um sumário das pesquisas já realizadas, com o objetivo de ter uma conclusão geral. Pensando no estudo de caso, faz sentido pensarmos sobre o que objetiva o estudo de caso. Não uma pesquisa desenvolvida a partir dele, mas por que é interessante que eu desenvolva um estudo de caso e não outra forma de pesquisa. Um estudo de caso, em essência, visa desenvolver conclusões ou fazer descobertas a partir de um estudo em profundidade de um caso específico, e ampliar essas conclusões para um grupo de sujeitos ou para um grupo de instituições, ou para uma instituição como um todo. O estudo de caso é considerado uma pesquisa naturalística, por se dar em um ambiente natural, um ambiente que não é criado exclusivamente para a pesquisa. Por exemplo,
Na graduação em psicologia, é comum se desenvolverem estudos de caso sobre os pacientes. Estamos então em um contexto de psicoterapia que está ocorrendo, a sessão está sendo gravada também para o desenvolvimento do estudo de caso, mas não apenas por isso. O estudo de caso, assim, não tem uma interferência no fenômeno em que ocorre. Esse fenômeno se dá em separado do estudo de caso, independentemente dele. A autora pontua que o estudo de caso é sempre único e específico. Por quê? Ele é único porque tem sempre um único objeto, que é sempre fechado. Então, nós vamos fechar em um sujeito, nós vamos fechar em uma sala de aula, nós vamos fechar em um período temporal, mas é sempre único. E é específico, pois sempre temos uma questão específica a se trabalhar. Tuffy, em seu texto de 2006, citado pela autora, classifica os estudos de caso em explanatório, descritivo, relacional, explanatório, avaliativo e confirmativo. É interessante e importante pensar que essas classificações não são estanques. Nós podemos ter um estudo descritivo, que vai descrever um fenômeno, portanto, que vai se imiscuir com um fenômeno confirmativo, que vai confirmar hipóteses sobre esse evento ou situação, hipóteses já levantadas anteriormente. O estudo de caso enfrenta uma situação que é única, e que pela possibilidade e necessidade de ter uma variedade de fontes acerca desse caso, como, por exemplo, diários, relatos verbais, dentre outros possíveis, ou de ter uma única fonte, mas em grande quantidade. Por exemplo, retomando as pesquisas a partir do estudo de caso em psicologia, nós temos um número X de sessões significativo de 50 minutos cada, o que propicia bastante material para análise. Diante dessa profusão de materiais possíveis, temos uma ampla gama de pontos de interesse passíveis de exploração. Citando Leva, de 2006, a autora elenca algumas competências recomendadas para o pesquisador que vai fazer uso do estudo de caso como método de pesquisa. Essas competências seriam saber fazer perguntas, saber interpretar respostas, ser um bom ouvinte, ser adaptável para reagir às diferentes situações que se presentifiquem na pesquisa, conhecer os fundamentos teóricos do tema que se estuda, e não ter ideias pré-concebidas acerca desse tema. Por outro lado, as etapas do estudo de caso seriam ordenadas mais ou menos da seguinte forma: definição do problema, delineamento da pesquisa, coleta de dados, análise desses dados e composição e apresentação dos resultados. É importante frisar que não necessariamente todo estudo de caso vai seguir essa ordenação. A autora assinala duas formas possíveis de se desenvolver um estudo de caso. Na primeira forma, nós temos um problema ou uma hipótese, que é dada a priori, e a partir disso nós procedemos selecionando o caso em específico com o que buscamos trabalhar, por exemplo, uma sala de aula. Partimos de um problema específico e, com base nisso, selecionamos determinada sala de aula, não qualquer uma. Outra forma é a partir do que ela chama de um sistema limitado, que seria um caso, que é dado, desenvolvermos questões que aparecem a partir do estudo desse caso, questões que surgem a posteriori, portanto. Retomando, em meu estágio, realizo 2 estudos de caso. No primeiro deles, nós partimos de um caso específico, de um paciente específico, e dentro das construções discursivas que ele apresentava dentro do setting, dentro da sessão, desenvolvemos o caso com sua definição de problema, delineamento de pesquisa e análise de dados. Um segundo caso é desenvolvido de forma inversa. Nós temos um problema, temos uma hipótese e selecionamos os casos, agora 2, que se enquadrem dentro da perspectiva teórica por nós almejada ou discutida. Eu vou falar super rápido sobre a pesquisação, tá? Pesquisa e ação, que é um tipo de pesquisa social com base empírica, concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou a resolução de um problema coletivo, no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. As características, então, dessa metodologia, pessoal, é realizar pesquisa com o objetivo de produzir mudanças positivas
ou melhorias no campo social dos participantes, gerar conhecimento teórico-prático do fenômeno, reforçar a colaboração, trabalho em equipe e a intervenção de forma ativa dos públicos-alvos diante da situação problema, e estabelecer a evolução, modificação contínua e autodesenvolvimento. Eu fiz um pequeno anagrama para a gente pensar essa função, mas a ideia é o pesquisador promover um problema para que, ao menos em 2 momentos, ocorra uma tentativa de resolução do mesmo. Pensando na parte de educação, a Paiva cita um breve exemplo de o uso de tablets como auxílio para o desenvolvimento da aprendizagem da disciplina, né, da língua inglesa, língua estrangeira do inglês. Então, ela dá como exemplo uma pesquisa que ocorreu em que foi dado de forma aleatória, obedecendo as regras, né, da pesquisa, 30 tablets, um grupo, e durante uma semana eles usariam esse tablet como auxílio, né, para aprender inglês. Depois dessa primeira semana, foi realizado entrevistas e avaliações, né, com esses alunos, e se notou um pouco rendimento, um pouco o uso do tablet. E aí, numa segunda semana, além de eles já terem uma familiaridade melhor com o tablet, também foi criado uma espécie de Moodle, uma plataforma online, para que estimulasse o debate e o uso de forma eletrônica, né, do tablet como ferramenta da aprendizagem de inglês. Então, nessa segunda semana, teve um desenvolvimento muito melhor e muito produtivo. E aí, para encerrar a pesquisa, o objetivo dela, né, se concluiu, por exemplo, que não basta você dar uma ferramenta para um aluno. É necessário que ele se sinta confiante e que ele tenha o conhecimento de como usar a plataforma de forma correta. No caso, o tablet, né? Da mesma forma que, além disso, você utilizar e estimular fora do contínuo, né, fora do ambiente de sala de aula, o uso do tablet para aprender inglês, é uma forma de reforçar o conhecimento. Então, a pesquisação, né, agora já passando para o segundo slide, nesse modelo de funil, a ideia é que se produza um planejamento, né? Esse planejamento é uma hipótese inicial de técnica de resolução de um problema, ou não precisa nem ser um problema, mas às vezes resolução de uma problemática, resolução de uma dúvida, potencialização de alguma capacidade, né? Depois desse momento de planejamento ocorre a ação, né? A efetuação dessa tentativa. Depois, o pesquisador observa e também ele reflete sobre os dados coletados. Depois, no segundo momento, né, pelo menos a Paiva ressalta que seria interessante ter pelo menos 2 momentos para se considerar uma pesquisação, em que esse segundo momento se analisa e busca modificações do planejamento inicial, visando alterar algum método, adicionar algum método, para que se possa reavaliar e perceber se, do primeiro momento para o segundo momento, houve alguma produção, houve alguma reflexão atualizada, né, desse procedimento para melhorar a sua capacidade. Então, a ideia da pesquisação, ela soa muito, né, como uma ideia de um trabalho prático, né? A Paiva ressalta que não é um tipo de trabalho abstrato, ele é algo que leva à prática, exige, às vezes, recursos, né? Exige logísticas, né? Ela reforça, por exemplo, pelo menos 3 ferramentas que auxiliem a medição desses resultados, seja por meio de entrevista, seja por meio de uma avaliação, seja por meio da própria observação dos dados de forma empírica, né? Então, a pesquisação, ela visa uma confiabilidade, se aproxima de algo mais prático de forma mais acentuada, né? Algo que você atuar e fazer alguma produção. Nesse terceiro e quarto slide, né, se destaca toda aquela questão que a gente já viu nas primeiras leituras sobre a ética, a responsabilidade, a necessidade de confiabilidade dos dados, sigilo, tanto por parte do pesquisador quanto por parte dos pesquisados. Daqui a pouco, talvez uma troca de comunicação pode gerar algum imprevisto, algum desconforto, que afeta a pesquisa, né? E também a capacidade muito difícil, né, de negociar
com os pesquisados, apresentar qual que é o problema, apresentar qual que é a tentativa, para deixar claro quais resultados, de forma aberta, claro, mas o que se está buscando investigar, como se pensou para resolver, né, essa questão da pesquisa. Só para encerrar de forma rápida, né, no último slide, a Paiva ressalta, né, como é importante a noção de que um pesquisador é sempre um professor, né? O professor sempre vai ser um pesquisador, e a prática e a teoria se misturam, são indissociáveis. De forma contínua, independente se o professor está vinculado a uma pós-graduação, ele tem que se ver e fazer uma leitura permanente de um professor, de se ver como professor, de se ver como um pesquisador da área. Então, de forma contínua, ser professor, ser pesquisador, buscar de forma permanente alternativas para potencializar o conhecimento e a educação. E a pesquisação, ela é uma metodologia para tal. Pesquisa etnográfica. Etnografia, palavra grega composta por etnos, povo, raça, e grafém, escrita, descrição. Significa a descrição de um povo. O método de pesquisa etnográfico tem origem nos estudos da antropologia cultural. Foi apropriado pela linguística aplicada e tem foco nas questões culturais relacionadas à linguagem. De acordo com Fetterman, a etnografia é a arte e a ciência de descrever um grupo ou cultura. O autor compara o etnógrafo com um repórter investigativo, em que entrevista pessoas relevantes, precisa rever as gravações, acaba comparando a credibilidade das opiniões entre as pessoas, entre outras. Mas eles também se diferenciam quando o repórter investigativo procura o incomum. O etnógrafo escreve sobre a rotina, a vida cotidiana das pessoas. O foco da pesquisa etnográfica é, então, o estudo do contexto social. Logo, ela não é realizada em laboratório, pois tem o princípio central, a crença de que o contexto no qual ocorre o comportamento tem uma influência significativa sobre esse mesmo comportamento. Ou seja, a perspectiva utilizada é a naturalística ecológica. Uma pesquisa etnográfica não tem como ponto de partida questões e hipóteses pré-determinadas, mas sim o pesquisador possui algumas perguntas antes de entrar no campo de pesquisa. Porém, é no contexto da pesquisa que as hipóteses e questões irão emergir, num processo dinâmico, sendo revisadas e substituídas. Pois, como o pesquisador entra em campo, ele irá entrar em uma nova cultura. Para Johnson, 2019, a pesquisa etnográfica ela é caracterizada pela compreensão da cultura de um grupo, não de apenas um indivíduo, inclusive o comportamento comunicativo sem interferência. Durante a pesquisa, o etnógrafo levanta questões, participa dessa comunidade por um período longo, para observar o que está acontecendo ali, buscando, segundo Green, Nixon e Zaarlik, o conhecimento cultural, que é frequentemente implícito ou invisível aos membros. Logo, o pesquisador triangula dados, cruza diversos dados coletados por diferentes instrumentos e compara suas análises com a dos outros do grupo pesquisado. E, se necessário, mudam-se perspectivas. Agar, 2019, diz que a etnografia é uma epistemologia, uma forma de conhecer e não um método específico. Para Green, Nixon e Zaarlik, essa lógica de investigação possui então 3 princípios básicos. O primeiro princípio é o estudo de práticas culturais. O segundo princípio, perspectiva contrastiva. E o terceiro e último, a perspectiva holística.
Os autores têm a visão de cultura como um conjunto de princípios e práticas que os membros usam para nortear suas ações uns com os outros. A pesquisa etnográfica utiliza para colher e gerar os dados a observação e a entrevista. Temos outras fontes também, como as gravações em áudio e vídeo, fotografias, artefatos produzidos pelo grupo, diários de aprendizagem, trabalhos de alunos, planejamentos, relatórios, informações pessoais sobre os alunos e suas famílias, no caso da pesquisa educacional. A pesquisa etnográfica busca, então, a construção do conhecimento de uma cultura a partir da visão de seus membros. Desta forma, o pesquisador observa, ouve os participantes, incluindo as suas vozes no relato, ou seja, aborda uma visão êmica de dentro do grupo investigado. Por outro lado, é preciso trazer a perspectiva ética, em que o etnógrafo não coleta apenas dados de forma êmica, mas sim busca fazer um sentido dos dados produzidos em uma perspectiva científica social. A partir dessa pesquisa, o etnógrafo estuda o fenômeno em seu estado natural, sem introduzir alterações. Ele, então, é ao mesmo tempo um observador e um participante da comunidade. Fases da pesquisa. A pesquisa etnográfica em linguística aplicada é um processo complexo de entrada e saída de campo, sendo dividida em 4 fases, conforme Dorney e Richard, 2019. São essas fases. A primeira, que é a entrada do pesquisador em um contexto desconhecido, ou seja, quando o pesquisador irá negociar com o professor e a equipe escolar a sua entrada. A segunda é a observação não participante, em busca dos participantes relevantes, fazendo suas primeiras entrevistas e análise preliminar. E a terceira, que é a mais produtiva, pois é o momento da coleta de dados para garimpar, avaliar as ideias iniciais e desenvolver o conceito, já que o pesquisador está familiarizado com o grupo. A quarta e última fase é a retirada de campo, onde o pesquisador irá fazer a análise final dos dados, ou então a análise preliminar. Essa análise dos dados, geralmente, é discursiva e interpretativa, sempre em progresso, feita de forma recursiva, fundamentada em dados, compreensiva e interpretativa. Ainda, de acordo com Johnson, a análise fundamentada em dados, precisa criar conceitos e categorias, ou seja, etnógrafos precisam analisar dados procurando padrões culturais e comunicativos. Pesquisa narrativa. Ao olharmos para a palavra narrativa, logo lembramos da palavra história. História real ou fictícia? História de vida ou história criada, produzida com fins literários? A autora conceitua a narrativa como história real ou fictícia, narrada oralmente ou por escrito. Para Polkinghorne, 1988, o termo narrativa pode se referir ao processo de construção de uma história, ou ao esquema cognitivo de uma história, ou ainda ao resultado do processo. Contar uma história não é algo novo. Muito bem sabemos que o povo conta histórias há milhares de anos para justificar ou para explicar o presente. Para Cladinin e Rosiek, 2007, o que é novo é a emergência de metodologias narrativas como campo de pesquisa. E nesta perspectiva, a autora traz o estudo sobre pesquisa narrativa e busca em Polkinghorne, 1988, e Barskiewicz,
Berson e Schick, 2014, a distinção entre análise narrativa e análise de narrativas. Para esses autores, a análise narrativa é o uso de histórias como dados e a análise de narrativas são histórias como meio de análise e apresentação de dados. Nesse livro, pesquisa narrativa apresenta-se como sinônimo de análise narrativa. E a autora traz também um conceito de pesquisa narrativa dizendo que é a análise de materiais narrativos e de experiências orais ou escritas. E segundo Lieblich, Turval e Zilber, 1998, pesquisa narrativa é qualquer estudo que use ou analise materiais narrativos. E para Cladinin e Connelly, 2000, pesquisa narrativa é uma forma de entender a experiência, que acontece com a colaboração entre pesquisado e pesquisador. Quando falamos em pesquisa narrativa, destacam-se na linguística Walensky e Labov e na psicologia Brunner. Tanto Labov quanto Walensky e Brunner influenciaram a pesquisa narrativa em estudos da linguagem e também em educação. É preciso lembrar que Labov, em 1972, propôs trabalhos empíricos em diferentes comunidades de fala, em que analisou narrativas breves que consistiam em apresentar relatos pessoais, apregoando o caráter não ficcional ao gênero discursivo. Nesse contexto de relatar experiências pessoais, Bakhtin, em 1979, enfatiza a importância da interação entre sujeitos. Afinal, a experiência verbal individual do homem toma forma e evolui sob o efeito da interação contínua e permanente com os enunciados individuais do outro. Quando se faz pesquisa narrativa, segundo a autora da obra, não deve ser com busca da verdade, e sim perceber de que modo os narradores representam determinado fenômeno. Como interpretam suas experiências? É preciso ter sensibilidade para interpretar os dados e ir além das palavras, para entender o que o narrador de fato está querendo nos dizer. Citando Rabinov e Sullivan em 1979, Risman, 1993, lembra que todo texto é plurivocal, aberto a várias leituras e a várias construções. Mesmo para o mesmo leitor, o trabalho pode provocar leituras bem diferentes, já que este mesmo leitor pode fazer estas mesmas leituras em tempos diferentes, com outra forma de ver, com outro olhar. Levanta a hipótese de que Madame Bovary, por exemplo, seria lida diferentemente antes e depois dos movimentos feministas. Em relação à geração de dados para uma pesquisa narrativa, a autora traz que isso pode ser feito de diversas formas, como gravações em áudio ou vídeo, entrevistas que podem ser orais ou escritas, no caso dos professores da observação em sala de aula, e também textos e documentos. Quanto aos tipos de pesquisa narrativa, a primeira distinção que ela traz é da pesquisa biográfica e da autobiográfica. A biográfica seria aquela em que o pesquisador usa os dados da história de outras pessoas, de uma ou mais pessoas. E na autobiográfica, o pesquisador usa a própria história como fonte de pesquisa. Depois a autora traz uma outra divisão da pesquisa narrativa, que é proposta por Lieblich, Tuval-Machiach e Zilber, que dividem ela em holística, que seria com uma análise de uma narrativa integral, e a categorial, que seria a análise de partes de uma narrativa.
E em ambos os casos, o foco pode ser tanto no conteúdo quanto na forma. Então, uma pesquisa holística com foco no conteúdo analisa toda a história. E uma pesquisa holística com foco na forma investiga a estrutura das narrativas. Já uma categorial com foco no conteúdo vai se concentrar em alguns temas ou categorias. E a análise categorial com foco na forma vai examinar características estilísticas ou linguísticas de determinadas unidades narrativas. E analisando os tipos que são propostos aqui, eu percebi que a minha pesquisa se encaixa nessa última categoria, que seria uma análise categorial com foco na forma, porque eu vou estudar uma metáfora que aparece numa obra do Carlos Heitor Coni, que é Quase Memória. E essa metáfora é um embrulho, que é um objeto, né, que se transforma numa metáfora para contar toda a história da infância dele, junto com o pai dele. Só observando esse simples embrulho, ele desperta a memória dele para diversas lembranças da infância. Teoria fundamentada em dados. A teoria fundamentada em dados foi desenvolvida por dois sociólogos, Barney Glasser e Anselm Strauss, que estavam insatisfeitos com as teorias predominantes na sua área, a sociologia. Essa teoria vem trazer o estudo indutivo dos fenômenos, pois ela muda a maneira como pensamos o passo a passo de uma pesquisa, já que não parte da teoria para interpretar os dados, mas sim dos dados e dos seus fundamentos para sugerir uma nova teoria. Além disso, Dernier nos traz que, apesar de seu nome teoria, ela não se trata de uma teoria. Se trata de uma metodologia. Metodologia essa que possui o objetivo de gerar uma nova teoria. Dessa maneira, não se parte de uma teoria e em seguida formulam-se ideias e questões, mas sim, com base na sua experiência de pesquisa, o pesquisador pensa uma nova teoria. Com os dados em mãos, o pesquisador agrupa seus achados em categorias. Dernier apresenta 3 fases da codificação de dados: a codificação aberta, a codificação axial e a codificação seletiva. Na fase inicial, que é da codificação aberta, essa é a parte em que o pesquisador forma categorias iniciais sobre seu estudo. Em seguida, são criadas subcategorias, e Strauss exemplifica nas palavras ódio e ciúmes, alegria e ansiedade, que podem ser inseridos em uma única categoria, a categoria emoção. Essa parte chamamos codificação axial. E por último, nas categorias que apresentem a necessidade de mais explicações, podem-se incluir mais detalhes. A essa fase da pesquisa, chamamos codificação seletiva. Então, Charmas vai sugerir algumas orientações para a codificação de dados para auxílio ao pesquisador. Dentre elas, tenha a abertura, respeite os limites estabelecidos, mantenha registros de códigos simples e precisos, construa códigos pequenos, preserve as ações, compare dados com dados, mova-se rapidamente através dos dados. Assim, os dados coletados até determinado momento podem servir como uma espécie de pista para as coletas que venham a surgir posteriormente, né? Um exemplo que a obra vai trazer é que eles podem auxiliar na formulação de outras perguntas para as próximas pesquisas que porventura possam surgir. E aí a gente vai retomar o que já foi dito no início, que essa teoria gerada, ela não vai auxiliar na pesquisa lá no início da pesquisa. Ela vai surgir com o decorrer dos conceitos que vão aparecendo, dos dados que vão sendo analisados, e é a partir deles que ela vai emergir. Por último, Corbijn e Strauss nos apresentam 7 critérios em forma de perguntas norteadoras que ajudarão o pesquisador na escrita do seu relatório final. Como a amostragem foi selecionada? Quais categorias principais emergiram? Quais foram os eventos, incidentes, ações, etc.,
que indicaram essas categorias principais. Com base nas categorias, prosseguiu-se com a amostragem teórica, isto é, como a formulação teórica guiou a coleta de alguns dados. Quais foram algumas das hipóteses relativas às relações entre categorias? Em que base elas foram formuladas e testadas? Houve casos em que as hipóteses não se sustentavam em relação ao que foi realmente visto? Como as discrepâncias foram explicadas? Como elas afetaram as hipóteses? Como e por que a categoria principal foi selecionada? A seleção foi repentina ou gradual, difícil ou fácil? Com base em que foram tomadas as últimas decisões analíticas? Como o poder explicativo extensivo em relação aos fenômenos em estudo e a relevância são indicados nas decisões? Percebe-se então que, a partir desta orientação, os autores terão suas pesquisas enriquecidas, pois deixarão claro em sua metodologia os passos seguidos na teoria fundamentada em dados, que contribuirão na sua formulação teórica. Creswell nos apresenta uma estrutura retórica que também auxiliará o pesquisador na produção do texto final. São elas: incluir principais perguntas de pesquisa, como elas foram desenvolvidas, bem como as definições dos termos-chaves que fornecerão informações importantes e significativas sobre o conteúdo. Lembrando que estas perguntas podem ser modificadas no decorrer da pesquisa. No próximo item, o autor cita May, que nos diz que a revisão da literatura em teoria fundamentada mostra as lacunas ou os vieses no conhecimento já existente, apresentando assim uma justificativa para esse tipo de estudo qualitativo. Metodologia. Creswell sugere para que a metodologia não seja escrita no início, pois ela tem uma evolução significativa durante o processo da pesquisa. Seção dos resultados. Apresenta um esquema teórico, com referências da literatura para mostrar o apoio externo para o modelo teórico. Ajuda o leitor a formar um julgamento sobre quanto a teoria está bem fundamentada nos dados. Seção final discute a relação entre a teoria e outro conhecimento existente, bem como as implicações da teoria para pesquisas e práticas futuras. Apresentaremos um exemplo para que se tenha melhor clareza deste tipo de pesquisa. A pesquisadora Cláudia Martins Pinto utilizou a teoria fundamentada em dados como método de pesquisa para ambientes virtuais de aprendizagem. O trabalho deu-se sobre as práticas sociais de interação observadas em comentários postados nos fóruns online de um curso de 8 semanas, sobre a preparação e produção de material didático para o ensino da leitura em língua portuguesa. A plataforma utilizada foi o Moodle. Importante frisar que a autora descreve em detalhes sua metodologia, o que é muito importante para o enriquecimento de seu trabalho e respeito com o leitor, que entenderá o mesmo de forma mais clara. A autora coletou 145 comentários e notas de campo. Após a codificação aberta, que foi o estágio inicial da análise, a autora chegou a 6 categorias: dúvidas, comentários gerais, agradecimentos, reclamações, pedidos, respostas a dúvidas e comentários. Em seguida, foi realizada a categorização axial para selecionar as categorias mais relevantes. Concluiu-se que há uma prática de perguntar, responder e agradecer muito presente no grupo de participantes, ficando evidente que a prática social do grupo é de colaboração. Na última etapa, a codificação seletiva, a autora concluiu que o recurso fórum
auxilia os participantes na construção colaborativa do conhecimento e que as práticas sociais podem ser representadas por uma grande categoria, o aprendizado. Avaliação da pesquisa qualitativa. Muitas vezes, a pesquisa qualitativa é julgada como se fosse uma pesquisa quantitativa, com os seguintes parâmetros: confiabilidade, validade e objetividade. Mas, para a pesquisa qualitativa, os critérios de avaliação são outros. Lincoln e Guba usam termos alternativos. Credibilidade. Que os resultados apresentados na pesquisa sejam acreditáveis e pode ser produzida por envolvimento prolongado, observação persistente, refinamento das hipóteses, guardar parte dos dados sem analisar e depois voltar a eles para comparar com os resultados, e a validação dos participantes da pesquisa. Esta última é uma grande oportunidade para se fazer correções. Aplicabilidade. Possibilidade dos resultados de pesquisa em um contexto serem transferidos a contexto semelhante. Dependabilidade. Parte do pressuposto de que é impossível replicar uma pesquisa, pois nenhum contexto é igual ao outro, testando a possibilidade de os resultados estarem sujeitos a mudança e instabilidade. Confirmabilidade. Qualidade dos dados que permitem a outro pesquisador confirmar os resultados. Importante frisar, para que um estudo seja avaliado, é importante que o pesquisador, em seu relato de pesquisa, descreva com clareza os objetivos, o contexto onde realizou a investigação, o suporte teórico e os procedimentos de geração e análise dos dados.